7, verso 14. Então, me trouxe hoje para falar a palavra. Acho que é primordial. Ele que já é preciso, tenha uma vida diariamente, para que possamos estar em contato realmente com o Senhor. Tem que ser diário. E muitos homens de Deus, e a Bíblia nos relata isso, eu orava 3 vezes ao dia. Elias não fez nada sem oração. Abraão conhecia Deus. E uma outra, Deus sempre na viração do dia, lá em Gênesis 6, fala sobre isso, capítulo 6, verso 8, fala que Deus procurou Eva, eles se esconderam depois do pecado, e fala que Deus sempre procurava eles na viração do dia. Então havia uma conversa entre homem entre o homem e Deus, sempre na viração do dia. E hoje, talvez seja na era luz, poucos são aqueles que estão na presença de Deus, que levam Deus diariamente. A conversa com Deus, segundo John Wesley, ele falava que a finalidade da oração não é informar a Deus nossas necessidades, mas a nós mesmos. Então, a frase é até profunda. A gente ora, derrama diante do Senhor, a gente tira de dentro de nós mesmos aquela necessidade que nós temos de falar. E só tem um que pode nos Pai. E Jesus é a nossa nesse sentido de oração, quando aqui Jesus não tinha, não saía do meio da multidão, não tivesse na presença do Pai orando. E se falou na palavra de abertura sobre que nós devemos ser mais do que estar vivendo esse mundo físico, mais ou menos com essas palavras, não foram essas palavras mesmo, mas é isso que nós devemos ser, mais espiritual. Nossa alma anseia pelo. Nossa alma tem sede de Deus. E quem é a nossa alma? É a nossa mente. Nós precisamos estar falando com Deus. E é isso que nós vamos aprender aqui. Nesse verso, eu creio que vocês já abriram, 2 Crônicas 7:14, fala de várias maneiras como Deus quer que nós venhamos nos aproximarmos dele. E no final, fala que Deus vai nós seguirmos esse passo. E fala assim a palavra de Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Nunca houve tanta necessidade de orarmos como esses últimos anos, 2020 e 2021. Se havia necessidade antes, nesses dois, foi assim o clímax da oração, pelo menos nessa idade contemporânea, qual nós estamos. Nós temos que atentarmos para isso. E como é difícil.
Os maiores avivamentos no mundo, e a gente pode falar na Inglaterra, na segunda meada do século passado, século XIX, XX, a gente vê que foi através de oração. Quando oramos, não temos Deus. Geme. Se a gente chega a esse estado, que realmente nosso coração, a nossa alma está quebrantada diante do Senhor. Mas se a gente ainda não chegou a esse estágio, se quebrantar, nessa noite, no que vai ser falado, e que possamos, aqui tem mais de 10 pessoas, se esses que estão aqui hoje ouvirem atentamente a voz de Deus, está falando esse versículo, e fizer a sua parte, imagina, poderemos ter. Dá para vocês imaginarem? O céu vai descer, eu não tenho dúvida. Como é difícil reunir um povo para essa caminhada minha, esses quase 30 anos na presença. Foram os momentos mais difíceis. Mais de um ano. Era realmente reunir o povo no coração. Mas a gente só insistia. A palavra de Deus fala, quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei. A gente nunca desistiu. Amém? A gente vai buscar a bênção na igreja, normalmente, hoje em dia, tem muito, as pessoas falam muito isso, vai na igreja, na verdade, deveríamos estar no altar da bênção. Mais um pouco, mas eu saí de casa. Eu me lembro que eu falei, quero ouvir uma frase pequena. Falei com o Senhor. Eu já estava perto da janela, a porta da minha sala fica perto da janela. Ele disse. Então é isso que nós temos que fazer aqui. Ouvir a voz de Deus. E a gente ouve a voz de Deus através da palavra. E Deus fala, porque Deus sabe o que cada um. E aí, vamos dar início agora. Nós acabamos de ler já esse texto, que é 2 Crônicas 7-14. E o nosso tema é conexão com Deus. Conectada tudo com Deus, ninguém quer. Vai para o Face, vai para o WhatsApp, etc. e tal, se comunica até com um com o outro. Hoje, mais raramente, é sempre através da rede, mas conexão com Deus, mas a conexão da vida. É a conexão com Deus. Que vida é essa? A vida em abundância. O Senhor quer nos dar e a gente não pode esquecer disso. Esse texto que eu acabei de ler, ele foi dado para Salomão, quando Salomão constrói o templo, que Davi disse que iria construir, mas Deus falou que não seria Davi. E quem acaba construindo é exatamente Salomão. E Salomão, quando termina de construir o templo, ele dá 7 dias de festa, 7 dias de holocausto, e ele faz uma oração lindíssima diante do Senhor, em agradecimento por ter terminado o templo. E depois Deus aparece para Salomão, falando com Salomão, que toda oração que fosse feita ali, Deus ouviria dos altos céus. Mas teria uma condição, todo esse ser aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, e vai tendo vai havendo uma condição. Eu ouvirei dos altos céus,
ele fala no final, e sararei a sua terra. E a gente vai ver cada pedacinho aqui detalhadamente, aquilo que a gente puder. Primeiro, a gente tem que saber que o caminho para a bênção tem que ser trilhado. A gente tem essa bênção dada por Deus, a gente tem que trilhar esses caminhos aqui. Buscar a Deus de todo o coração e ser um povo de Deus. Em Romanos 2, 23, fala que todos, por isso que temos que ter um coração quebrantado diante do Senhor. E aí, em primeiro lugar, a gente vai ver, se meu povo que se chama pelo meu nome, quem é esse povo que é chamado pelo nome de Deus? Lá em Mateus 12,50, é o povo que faz a vontade. Você faz a vontade do Pai, você pertence ao povo de Deus. Você tem feito a vontade de Deus? Aqui, questionamento, e para você, não precisa responder, responda para você mesmo. Em todos os sentidos, você tem feito a vontade de Deus? Pelo menos tem procurado fazer a vontade de Deus? Em Mateus 6,10, fala, que é a oração até que Jesus ensinou do Pai Nosso, aquele que busca o reino paz para não é aquele que fica arranjando confusão, mas aquele que procura a paz, esse reino de paz, que traz através da oração um reino de paz. Seja feita a sua vontade, como no céu, como na terra. É assim que você vive? Trazendo para a terra um reino de paz? A gente está num momento em que as pessoas à toa estão se irritando, mas não é por aí. Como você reage lá fora? Você tem também se sentindo ou ficado como uma barata dentro da caixa de fósforo, se mexendo o tempo todo, se irritando o tempo todo? Você tem vivido? Se você tem procurado manter a paz com o próximo, você faz parte desse povo de Deus. Em Romanos 10:9, fala que é todo aquele que confessou Jesus Cristo com a sua boca, Cristo Salvador. Quando faz um apelo, a gente usa muito Romanos 10:9. Com tua boca, confessares Jesus como teu Salvador, serás salvo. Então, você já confessou? Então, você faz parte do povo de Deus. Então, é esse povo de Deus que chama pelo nome dele, é esse povo, já começa aí, que Deus vai ouvir. Então, você já deu um passo. Em segundo lugar, se humilhar. Você se humilha diante de Deus? Você se acha melhor do que o outro? Você pensa, se tivesse 5 pessoas dentro da igreja, igualzinho a mim, uma benção. Pensa isso? É melhor você fazer sua referência com Jesus. Jesus é o mestre. A minha vida tem que estar pautada em Jesus. Eu tenho que estar pautada em Jesus. Eu tenho que estar olhando para Ele. Ele tem que ser o meu referencial. E quando eu olho para Ele, eu vejo que eu estou muito aqui. Então, eu tenho que buscar, eu tenho que melhorar em muitas coisas. Então, se humilhar é saber que Deus é infinitamente grande. Nós não somos nada. Nós dependemos totalmente dele, do Senhor, das nossas vidas. É que possamos caminhar e seguir em frente. Não estamos aqui à toa. Quando nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, nós começamos a nossa caminhada. E essa caminhada, segundo a Bíblia, ela só vai ser completa quando estivermos diante do Senhor. Então, precisamos olhar para o Senhor Jesus. Lá em Joel 2:13, fala que devemos rasgar nosso coração. Sabe o que é rasgar nosso coração?
Já tentaram rasgar o coração de vocês? Dá um mergulho dentro da gente mesmo. A gente vê que não tem nada. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas. Às vezes a gente olha tanto o erro do outro, porque fica mais fácil, que a gente tira o foco de nós mesmos. Mas quando nós rasgamos, quando nós estamos diante do Senhor, não é rasgar as roupas, mas é rasgar o coração. E você olha, você vê que você não é melhor do que ninguém. E que você depende de Deus tanto quanto o outro. Às vezes porque você é cristão, porque você aceitou Jesus como Salvador, porque você frequenta a igreja, porque você conhece o versículo bíblico decorado, você se acha melhor do que muitos que estão lá fora. Mas nós não somos. Nós temos as mesmas necessidades básicas que eles têm. Então, nós temos que mostrar para eles, de repente, até falar para eles do plano de salvação, como alguém que um dia falou para cada um de nós que aqui estão. Ninguém chegou aqui por acaso, ninguém chegou aqui sozinho. Alguém falou, alguém trouxe. Então é isso que nós temos. Por isso nós devemos nos humilhar. E devemos ser assim. Às vezes somos procurados para orarmos, porque as pessoas às vezes falam, sua oração é mais forte. Não é mais forte. Apenas estamos dispostos, às vezes, de entrar mais na presença do Senhor. Às vezes, naquele momento, paramos tudo e dizemos, Senhor, aí fulano pedindo oração. Olha a necessidade dela. E por isso, às vezes com 2, 3 palavras, uma frase, parece que somos mais fortes, mas não somos. Senhor, tu sabes a necessidade de cada um, daquilo que precisa. Mas, irmãos, não somos melhores do que ninguém. Temos que nos humilharmos diante do... Sim, e humilhação é isso. Amém? Está todo mundo muito quieto. Tiago 4, 8 e 10 fala que devemos nos achegarmos a Deus, reconhecendo que somos pecadores, carecemos do perdão dele todos os dias. São todos os dias mesmo. O perdão de hoje não vale para amanhã. Não podemos entrar diante do Senhor sem pedirmos perdão. Às vezes, é um olhar que nós damos que não é muito legal. Às vezes, é um ouvido que ouvimos, mas não estamos querendo ouvir aquela pessoa. Não estamos muito dispostos. Aquela pessoa está perturbando um pouco a gente. E aí vem um pensamento que não é muito bom. Então precisamos, todos os dias da nossa vida, pedirmos perdão ao Senhor. Amém? Em 1 Coríntios 15, 9 Paulo falava, pois eu sou o menor dos apóstolos, porquanto persegui a igreja de Deus. Paulo, até aquele momento, mesmo sendo apóstolo, isso ainda doía na alma de Paulo, aquilo que ele tinha feito, de perseguir os apóstolos e de ter realmente até feito atrocidades contra aqueles homens. E quantos de nós, às vezes, perseguimos até uns pequeninos, antes de estarmos na presença do Senhor. Terceiro, esse reconhecimento do erro, voltando lá em Paulo, é importantíssimo para cada um de nós também. Reconhecermos nossos erros. Não precisa ninguém apontar o dedo em cima dos nossos erros. Quando nós reconhecemos, nós melhoramos, procuramos melhorar
diante do Senhor, ou mesmo pedimos a Ele: Senhor, sozinho eu não posso, mas com a tua ajuda eu posso. Irmãos, algo que eu tenho aprendido é quando entra alguma coisa no meu coração, eu falo: Senhor, tira isso do meu coração, tira isso. Às vezes é até uma bobagem, às vezes alguma coisa que alguém falou, mas que não caiu muito bem dentro de mim, mas como eu peço, Senhor, para tirar aquilo do meu coração. E como eu tenho, às vezes, ajudado outras pessoas que ficam lembrando de passado, daquilo que fizeram lá atrás, quando na verdade deveria estar vivendo o presente. E eu até falo: esquece isso. Ah, mas não consigo esquecer. Pede a Deus para tirar isso do seu coração, porque é Deus que nos ajuda. Devemos reconhecer o erro, porque guardar mágoa só vai fazer mal a nós mesmos. Em terceiro lugar, orar. Jesus era um referencial de oração. Eu falei isso aqui no início. Em Lucas 3:21, Jesus ora em seu batismo. E por isso, na hora que ele estava sendo batizado, e por isso o céu se abre. E aparece, uma pomba, e ele é batizado no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, e uma voz que falava do céu: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus também, em Marcos 1:35, levantando-se muito cedo, vai para um lugar deserto e ali orava. Jesus orava constantemente, ele saía do meio da multidão, ele precisava. Amém? Rasgar o coração e falar aquilo que está sentindo é importante. Jesus, no Getsemane, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Tem gente que passa pelo deserto e fala: obrigado, Senhor, por passar no deserto. Nada contra. Mas cuidado para o seu agradecimento não ser algo hipócrita. Às vezes você agradece achando que está agradando, quando na verdade você gostaria de estar falando outra coisa para você. Seja sincero, abre o coração. Nosso Deus é um Deus que está de peito aberto para nos ouvir. Por isso a palavra aí fala: aí meu povo vai orar, depois que ele se humilhar, ele vai orar e eu vou ouvir, Deus vai ouvir, quando for buscado de todo o coração. Em Lucas 6:12, Jesus ora a noite inteira e pela manhã, Lucas 6:12, e pela manhã ele escolhe os 12 discípulos. Fazer as coisas sem orar antes é algo erradíssimo do cristão. Tem cristão que não pensa em orar antes de fazer alguma coisa ou de aceitar alguma coisa. Quando a gente olha Jesus aí orando a noite inteira e no outro dia seguinte cedo, saindo e escolhendo os 12 discípulos, a gente aprende algo tremendo aí. É necessário que a gente ore antes para tomar decisões certeiras depois. Né, irmã Derilene? Porque a irmã Derilene, uma vez a gente conversando, eu falei para ela: eu vou orar. E ela falava para mim: já orou? Já tem a resposta? Ainda não, irmã. Eu vou orar. Eu estou pedindo direção a Deus. E ela vinha e ela falava: já orou? Eu precisava de muito tempo para orar. E eu realmente, eu não faço nada sem orar. Mas eu faço isso, irmãos, para a honra e glória do Senhor, não é para a minha glória. E para fazer algo que realmente esteja no coração de Deus, e não por mim mesmo. Amém? Agora me deu vontade de rir porque eu me lembrei disso. Buscar requer esforço. Então a gente tem que se esforçar. Orar não é uma coisa fácil. Às vezes uma televisão, às vezes você quer ver uma mensagem do Zap, às vezes você quer enviar uma mensagem em si.
no Zap. Então, tem que haver uma busca, tem que haver um esforço. Você tem que se organizar em determinada hora, estar pronta para fazer aquela oração ao Senhor. E se você orar sem cessar ainda, como está lá em 1 Tessalonicenses, deixa eu ver se é, 1 Tessalonicenses 5,19, melhor ainda, orar sem cessar. A cada segundo você manter o contato com o Senhor. Pode ser algo rápido que você vai falar: Senhor, tu estás aí, Senhor. Eu estou aqui lavando a louça, eu estou aqui fazendo a comida. Senhor, eu vou ali rapidinho, na esquina, ali no mercado. Senhor, faz esses carros pararem aí na rua. Sim, você pode também falar com Deus o tempo inteiro. Ele é o seu socorro bem presente. Ele é o seu amigo de todas as horas. Mas é necessário também que você tenha uma hora para falar com Deus. Amém? É se esforçar para se conectar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Estava lendo no outro dia, eu acho que foi um pastor, o nome dele Paul, se eu não me engano, americano, e tinha um chefe do governo que queria falar com ele, e a secretária dele falou assim: pastor, agora não vai poder atender. Mas por quê? Ele está orando. Ué, mas aqui é o governador tal, como é que ele não vai poder me atender e tal? Ele não atende quando ele está orando. Ele pede para ninguém interrompê-lo. E aí depois, esse pastor, quando terminou de orar e tal, foi atender o tal representante lá do governo. E atendendo, ele falou: mas você não podia me atender? Não, eu estava falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Naquele momento, eu não podia te atender realmente. Mas agora pode falar, o senhor pode dizer o que o senhor quer. Então, a gente tem que ter esse momento, falar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esse próprio bem. Jeremias 29, 12, 13 fala: então vocês clamarão e eu ouvirei quando me buscares de todo o coração. E a gente já falou até isso. É necessário, às vezes nas nossas vidas, a gente fechar a torneira. A gente não mantém a torneira, a nossa vida ativa o tempo inteiro, aberta. Pelo menos a nossa torneira de casa, para lavar uma louça, fazer alguma coisa, a gente não tem ela aberta o tempo inteiro. Às vezes a gente tem que fechar a torneira. E essa nossa vida ativa é como se fosse uma torneira aberta o tempo inteiro. E a gente às vezes tem que fechar. E nessa hora de fechar é que a gente vai se comunicar com Deus. É necessário, pois, que a gente feche o nosso automático com o mundo físico e se abra totalmente para o mundo espiritual. É o Espírito falando com a nossa alma, a gente, conexão ali, a nossa alma com Deus, a gente não pode deixar de fazer isso. No 4 fala: se o meu povo se converter de seu mau caminho. Converter é afastar-se do pecado. Às vezes, a gente tem muita mania de falar, como cristão, deveríamos orar mais por isso. A gente às vezes fala que aquele irmãozinho não é convertido. Como somos errados. Quando julgamos o outro, deveríamos estar olhando para nós mesmos. Será que nós somos convertidos mesmo? Será que já deixamos os hábitos que deveríamos ter deixado? Será que adquirimos outros hábitos que nos mostram a nossa conversão, que é estar aos pés do Senhor constantemente, diariamente? Afastar-se do pecado, daquilo que não agrada a Deus. E lá em 1 Tessalonicenses 5:22 fala: evitem todo tipo de mal, ou seja, afastem-se de todo tipo de mal. Em 2 Pedro 1:3, o poder de Deus, o poder que Deus nos tem dado, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida
que agrade a Ele, somente a Ele. Todos os dias somos tentados, mas como Paulo orou para os Efésios, temos que pedir a Deus para termos a sua natureza diariamente. Senhor, que eu tenha a sua natureza. Que natureza é essa? A natureza de estar em contato com o Pai todos os dias. Em Efésios 3:19, é que Paulo pede a Deus para que esse povo, tivesse realmente a natureza de Deus. Então eu ouvirei dos altos céus. Quinto lugar, depois que a gente se humilha, depois que a gente se converte, pede a Deus perdão pelos nossos pecados e se converte de todo o coração. A gente sabe que Deus vai ouvir as nossas orações. Se Deus promete, Ele não é homem para que minta. Essa é uma promessa de Deus. Eu ouvirei dos altos céus, diz o Senhor. No sexto lugar, e perdoarei os seus pecados. Pecados confessados, pecados perdoados, pecados deixados. Muitas vezes a gente tem pecados de estimação também, pecados que cometemos todos os dias, o mesmo pecado. Precisamos pedir a Deus para que Ele nos perdoe desses pecados e pecado. No sétimo lugar, e sararei a terra. Essa terra que Deus vai sarar é o nosso interior. E quando nós tivermos o nosso interior sarado, muitos outros lá fora serão sarados também, porque teremos palavras certas para falar para o Senhor. Teremos atitudes certas para estar falando com o nosso próximo. E teremos também a oração certa para estar orando por aqueles que estão lá fora. O interior, a alma do homem, quando em conexão diária com Deus, é sarada, liberta, salva e bênçãos sem medidas, o Senhor promete. Pois a nossa luta passa a ser a luta dele. Quando nós seguimos todos esses passos aqui, para estar orando e para estar colocando diante do Senhor as nossas petições, certamente a nossa luta não vai ser mais nossa, mas é a luta de Deus. Ele vai lutar pelas nossas causas. Irmãos, lá em Isaías 44, vamos abrir a Bíblia, que eu quero encerrar com esses 2 versículos. Isaías 44, 3 e 4. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, verso 3. E brotarão entre a erva como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Quando orarmos dessa maneira, o Senhor nos promete, através aí desse versículo lido em Isaías, que Ele vai derramar sobre o sedento e rios sobre a terra seca, assim como Ele vai derramar também o seu Espírito. Quando orarmos dessa maneira, não vamos precisarmos ir lá fora, de repente, buscar as pessoas para que entrem na igreja. As pessoas já vão entrar correndo na igreja, porque vai saber que ali naquele local tem um grupo de oração, tem pessoas que oram e oram por todos, de uma tal maneira que as pessoas vão clamar e vão querer conhecer esse Deus. É essa palavra que o Senhor me deu aqui hoje. Vamos fechar os nossos olhos e vamos estar orando para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo ensinamento que tu nos dá, Senhor, que possamos colocar em prática
a Tua palavra, que possamos nos conectar mais contigo, Senhor. Que possamos, ó Deus, ter os nossos olhos cravados em Ti, ter a nossa boca, o nosso coração abertos para Ti, Senhor. Que venhamos de fato, Senhor, nos derramarmos, ó Deus, diante de Ti, aos Teus pés, e que tudo que viermos fazer, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a ser a Tua boca, Pai, nessa terra, Senhor, tão seca, tão sedenta de Ti, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a derramarmos, ó Deus, nosso coração diante de Ti, para que essa terra venha realmente frutificar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, até a nossa alma sarada, Pai. Sarada, Pai, por Ti, somente Tu, Senhor, pode nos sarar a cada dia, Senhor. Nos perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos deslizes, perdoa dos altos céus, Senhor. Porque só o Senhor é Deus e sabemos, ó Pai, que Tu olhas para cada um de nós agora, que possamos fazer a diferença nesse local que Tu nos plantaste, Senhor. Em nome de Jesus, que por onde passarmos, ó Deus, para nos aproximarmos, Pai, desse local, da nossa igreja, Senhor, possamos, Pai, transbordarmos, Pai, em amor, Senhor, e as pessoas que passar, Senhor, junto a cada um de nós, possam sentir esse amor, ó Deus. Não nos deixa, Senhor, ficar calado e sem esticar o braço para aquele que precisa de Ti, Senhor. Para aquele que precisa, muitas vezes, por estar caído na sarjeta, ter a nossa mão estendida, ser levantado, ser trazido aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoa se aqui entrou alguma pessoa, Senhor, e falamos mal dela, Senhor. Sabemos que nem os loucos errarão o caminho, por isso, em nome de Jesus, nos perdoa dos altos céus, Senhor. Nos dê paciência, faça nascer de dentro de cada um de nós o fruto do Espírito, Senhor. Paciência, amor, benevolência, mansidão, Senhor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, queremos ser muito mais espirituais do que carnais, Senhor. Em nome de Jesus. Por isso, Pai querido, Pai amado, que a Tua palavra seja realmente plantada no nosso coração, Senhor. E que essa condição que Tu colocaste aqui, Senhor, seja realmente, ó Deus, ultrapassada por cada um de nós, Senhor, para que Tu estejas ouvindo a nossa oração, toda a oração feita neste local, em nome de Jesus, é que nós te pedimos. Ouve, Senhor, a nossa oração, Senhor. Ouve a nossa petição, Senhor. Ouça dos altos céus, Pai. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, amém.